E aí, gente, tudo bem? Faz tempo que a gente não aparece por aqui, né? Tive umas férias meio forçadas aí, mas vamos falar de moto, vamos falar hoje de aventura, de técnica, de diversão, de experiência. Então, tenho comigo aqui um convidado que é um grande amigo, que é o Gustavo Narciso. E para que eu chamei ele aqui? Para a gente falar sobre o Beats ou Bytes. Não sei o nome, a tradução correta disso, mas me fala aí. Se apresenta para a galera, para quem ainda não te conhece, e vamos falar desse evento aí que eu estou bem curioso. Obrigado, Marcelão. Obrigado a todos aí que estão acompanhando. Bom, eu naturalmente sou um apaixonado por motocicletas. Muitas vezes elas até são um pouco maiores do que eu. Você viu lá. Já trabalhei na revista, na Promoto, fotografei muito, fotografei track day, enfim, tudo que tem moto, se eu estou em cima delas andando, ou se eu estou trabalhando com elas, me inspira e me anima muito. E aí tem esse novo projeto aí, que é Beats ou Bytes. Eu estou deixando para a galera chamar do jeito que preferirem. Eu falo Bytes, mas tem gente que fala Beats, tira sarro de mim e fala é Beats, é Beats. Não, é do jeito que cada um preferir. Show. Mas me fala, o que significa isso? É uma abreviação de uma descrição maior? Sim, sim. Beats é Big Trail Enduro Series. Show. Uma ideia que nasceu paralelo ao WEBS, que é o Hard Enduro Brasil Series. Mas já pontuo e já ressalto que não é um Hard Enduro para Big Trail. Vamos dizer, um Enduro para Big Trail, apesar de que eu sempre brinco, né? Que Big Trail na trilha já é um hard enduro, né? Com certeza. Nunca é fácil, né? Ainda mais, sobretudo, quando se trata de um público que gosta mais do asfalto, gosta de usar as big trails para as longas viagens, que também são ótimas. E aí, quando cai para a terra, a brincadeira muda um pouquinho. Muda bastante, né? É onde separa as crianças da gente grande, né? Sem dúvida. Mas me fala aí, aproveitando, eu quero falar para quem por acaso não tinha acompanhado, teve o GS Trophy Brasil no ano passado, lá em Socorro, eu estive lá, Gustavo estava ali nos finalistas, eu acompanhei lá a saga dele, o cara guerreiro demais, meu. Quanto você tem de altura? Eu tenho 1,61 m na última medição. Diz que a tendência ficando mais velho vai diminuindo, pode ser que já perdi alguns, mas isso não me importa muito. Show, show. Meu, com essa altura o cara deu show lá de GS 850, meu, é impressionante, impressionante o que esse moleque consegue fazer. Moleque, um gigante, né? Mas vamos falar do evento. Da onde que surgiu essa ideia de criar esse Bytes? Pois é, cara, a ideia surgiu justamente lá no GS. Eu sempre andei no off-road, sempre não, né? Mas como muitos brasileiros, começa até um pouquinho tarde, né, no motociclismo. Foi meu caso, mas já andava de rua, comecei a andar no off-road, me apaixonei e fiquei um período sem moto de rua. E nesse meio tempo, eu adquiri uma outra moto de rua, uma GS também. Falei, pô, legal. E aí veio o GS Trophy. Falei, pô, legal, cara, eu vou tentar ver de participar. E fui representando a Promoto, fui a convite, né, como mídia. E uma experiência totalmente nova para mim, porque até para mim que sou do meio off-road, eu falei, caramba, meu, que interessante, né, tá com uma moto tão grande fazendo uma trilha, né, pegando o off-road. E aí o primeiro final de semana, eu fui qualificado, fui para a final, que foi em Socorro, e nesse segundo final de semana, depois, acho que foi outubro ou setembro, se não me falha a memória, terminou o GS Trophy, eu vi assim que uma porção de órfãos. Galera, meu, e agora, cara? O que nós vamos fazer? Onde nós vamos andar? A galera realmente curtiu muito a experiência. Quem já era do off se divertiu muito. Quem não era, eu costumo dizer que subiu muitos degraus por
vamos dizer assim, por livre e espontânea pressão, porque no sábado rola um sorteio e a galera vai para a trilha. E ali a pessoa fala assim, nunca tive essa experiência, e aí é obrigado a se, vamos dizer assim, a se virar, né, Senão tá enroscado. Sobrevivência. Sobrevivência, né? E aí é aquele lance, né, Você forma uma equipe e tal, vai conhecendo a galera, e no final todo mundo meio que com aquele desânimo, né? E agora, o que vamos fazer e tal? Como eu já estava no meio da organização do EBS, eu conversei com o Vicenzo Barbagallo, que é o organizador e diretor do EBS, conversei também com o Matheus e com mais uma porção de amigo que é do meio, e aí surgiu a ideia, falou, por que não fazer um campeonato? E aí tivemos várias reuniões, várias conversas, tentar formatar um campeonato que tivesse a nossa cara, e aí surgiu o Bytes. E ainda teve o Covid, né, que atrapalhou tudo, né, porque a primeira etapa era para ser em março, estava tudo no jeito, o Rip, que é o organizador da etapa de Barão de Cocais, já tinha feito o levantamento, estava tudo pronto, era só dar uma acertadinha ali vamos dizer, num galinho ou outro, e veio toda essa situação e acabou atrasando um pouquinho. Então, mas me tira uma dúvida, o Bytes é um evento único ou está realizado em mais etapas? O Bytes, assim como diz o nome, né, que é Series, né, uma série, ele vai ser realizado em 5 etapas. Desculpa. Serão 5 etapas. Elas são concomitantes com as etapas do EBS. O EBS está dando toda a estrutura, os organizadores das etapas EBS estão dando a estrutura e usando toda a expertise deles de vários anos organizando as etapas do EBS para organizar junto as etapas do Bytes, começando agora por Poços de Caldas. Qual é a data desse evento de Poços de Caldas? Poços de Caldas é dia 12 e 13 de setembro, então ele rola durante 2 dias. E me fala o seguinte, a gente conhece o GS-Trophy, obviamente, com toda uma base ali da BMW de marketing, tudo, a gente conhece mais, tem mais acesso às informações. Quais são as diferenças? Como se caracteriza o Bytes? O que é o evento? Para quem vai lá com a sua trail, Big Trail, o que a pessoa, quais são os desafios do participante do Bytes? Cara, nós dividimos em duas, vamos dizer assim, 2 estilos. Eu não vou falar categoria porque são mais categorias, mas a categoria turismo, ela é um estilo, ela é uma experiência, seria, no caso, uma experiência off-road guiada, sem a pressão de uma competição. Então, o cara vai para lá, ele vai ter uma trilha de nível iniciante, pode ter durante a trilha algum momento em que o guia, o cara que está da organização está acompanhando, pode, tem esse desafiozinho aqui, tem esse ali, se quiserem, tal, para o cara, vamos dizer, aproveitar ali também o momento de estar acompanhado, fazer essa aventura, mas não é uma competição, é um passeio mesmo, uma experiência off-road guiada. Aí tem o outro estilo, né? As outras categorias, que aí são as categorias de competição, que aí elas são divididas por cilindrada, e aí é interessante porque a gente todos nós da organização quisemos premiar as trails, as menores, né? Que é a categoria Big Light, que é de 250 a 599 cilindradas. Então, entra uma Tornado, entra uma Teneré, porque é uma galera que, com certeza, acompanham muitas vezes as Big Trails, estão junto. A gente vê que é um público que são amigos, estão ali, estão viajando junto, estão curtindo, e é um cara que, sem dúvida nenhuma, daqui a pouco ele está com a Big Trail dele. Não está por algum motivo, seja financeiro, ou seja porque está começando no motociclismo,
mas sem dúvida nenhuma a gente não achou justo deixar ele de fora, né, meu? Não seria, não tem Ele está porquê, dentro né? dessa comunidade, né? Não necessariamente ele tem lá uma GS, mas ele está muito envolvido com essa comunidade e ativo, né? Sem dúvida. Eu acho que é nesse intuito, né? Sem dúvida, sem dúvida. Não tem por que deixar de fora. Eu mesmo conheço um monte de brother aí que encaram longas viagens aí com os amigos de motos mais potentes, mas estão junto, meu. É trail, é barro, tem que estar junto. Show, show, muito legal. E tem uma pergunta aqui do João Batista que eu quero aproveitar para fazer. Você falou que são várias etapas, então, obviamente, como é um campeonato, tem uma classificação, uma pontuação. Como funciona essa pontuação, a classificação? São os mais rápidos? São os mais técnicos? Tem um júri? Como que os participantes são avaliados durante a participação no Bytes? Bom, a primeira característica que eu destaco do Bytes, e eu acho que isso também deriva do Webs, e é interessante falar, é que cada organizador ele tem a liberdade de construir a etapa dele de uma maneira própria. É lógico que existe o regulamento tronco, dentro daquele regulamento ele vale para o ano todo, mas algumas características podem ser modificadas. Então, por exemplo, o prólogo, ele pode ser o prólogo de sábado. Vou voltar um pouquinho e vou falar um pouquinho do prólogo de sábado. Sábado sempre rola o prólogo, é uma pista com obstáculos artificiais e alguns organizadores usam também trechos de trilha para ter obstáculos naturais. Ali ele vai fazer uma tomada de tempo. Tem organizador que usa isso para determinar a ordem de largada do dia seguinte. Tem organizador, como na prova de Poços, que ele vai servir, ele vai ter um peso. O cara que fez o melhor tempo, ele vai ter um peso, e esse peso vai somar com a posição dele no dia seguinte, que também tem outro peso. Então, por exemplo, 25, 75. Então, o organizador ele tem essa possibilidade. Se ele falar, ó, como é o primeiro ano, a gente ainda não sabe quais são as possibilidades e ainda não conhecemos o nível técnico desse universo. Mas na Webs tivemos já prólogo lado a lado, uma disputa de duas motos, como um straight hitman, onde os dois pilotos iam disputando pelos mesmos obstáculos paralelamente. Quem chegar primeiro. Então, essa é a legal da série, né? Os organizadores têm essa característica, mas o que vence é quem faz o menor tempo. Não importa o formato. Quem fez o menor tempo no prólogo, fez o menor tempo no domingo, que é trilha, é o vencedor. E aí aí eu não vou nem me arriscar a falar, porque aí tem uma sequência de pontuação do primeiro ao 20º todo, e isso está no nosso regulamento. Perfeito. E deixa eu te perguntar, que eu vi, você acabou de falar de regulamento e Simone Barion perguntou aqui, quando o regulamento será divulgado? Vai estar restrito aos participantes? Vai estar aberto, por exemplo, para mim, que também tem bastante interesse em entender mais dessa prova, que eu achei legal. E se você já tem os sites, tem um site aberto, já passa para a gente aqui, quem ficar interessado para já acessar, ter mais informações. Fala mais aí sobre isso para a gente chamar mais gente para essa comunidade aí. Bom, o regulamento é público, qualquer um pode, os jornalistas, os participantes, os não participantes podem acessar. Provavelmente eu estou soltando esse regulamento amanhã. Eu passei ele para o organizador da etapa, para ele poder fazer o regulamento que a gente chama de complementar, que é o regulamento da etapa, que vai constar o tempo de prova, os horários, todas as características da prova, né, que são aquelas que eu disse que podem ser alteradas. O site, no momento, nós estamos usando o site do Webs, temos o site das inscrições, que eu vou pegar a colinha aqui, é o Cronos AE, Cronos escreve CHRONUSAE.com.br. Lá tem o evento, é por lá que o pessoal vai fazer
a inscrição, vai selecionar qual que é a categoria. E tinha mais uma pergunta, né? Era o regulamento, site, e isso, né? E como que faz para participar? Tem as inscrições, a gente tem várias categorias de moto que você comentou, né? De baixas, de uma Lander até uma GS 1250. Sim. E, além disso, as provas são em lugar, você falou do prólogo, que tem os obstáculos artificiais. Então, a gente deduz que é um lugar mais restrito ali, né? Tipo uma fazenda. Eu lembro que o Enduro Fim costumava usar espaços de evento, né, para construir os seus obstáculos quando faziam eventos. Como que vocês estão pensando isso? Porque você vai ter problema, não é um problema, né? É um desafio, porque cada cidade que você fizer o evento, você vai ter especificidades ali, que o espaço é maior, o espaço é menor. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre como que é o desafio para você como organizador para conseguir fazer tudo dar muito certo. Essa é a grande vantagem de nós estarmos no guarda-chuva do EBS. Então, toda essa expertise ela foi adquirida, se não me falha a memória, a primeira etapa foi em 2016, se não estou enganado. Então, que começou em Poços de Caldas, e aí depois veio todos esses anos tendo 5 ou 6 etapas organizadas. Já tivemos prólogo no centro da cidade. Ano passado foi no estádio de futebol lá de Poços de Caldas. Aqui em Morungaba, que é a nossa prova aqui que é o Night Track, já teve o prólogo no sambódromo da cidade, que é na Avenida. Então, cada local, cada cidade tem a sua, vamos dizer, tem a sua característica, e isso já não é mais um desafio, isso já é algo real que já está pronto para ser usado. Testado e aprovado, né? Testado e aprovado. A única diferença, que nem o pessoal me faz duas perguntas. Se o prólogo vai ser igual para as motos pequenas, obviamente que não, mas aí pergunta, mas vai ser difícil? Não, não vai. A nossa... o que a gente quer é começar com uma primeira etapa não tão fácil, mas também não jogar aquele negócio muito difícil. Para quê? Para ir sentindo e ir elevando, porque isso daí é outra coisa que a gente traz do hard enduro. Às vezes você erra a mão, e errar a mão para mais é um pouquinho chato, porque você às vezes acaba assustando alguns participantes, e a nossa ideia é fomentar o esporte e cada vez mais a galera evoluir junto, né? E a outra pergunta que o pessoal faz é se é uma regularidade, né? Se é uma prova planilhada, tal. Não é uma prova bampeada, é uma prova também não é uma prova de velocidade, não vai ter trecho de 90, 100 por hora. Em muitos lugares nós vamos colocar trecho de radar, mas é uma prova de velocidade no sentido de quem termina mais rápido. Em algumas provas é interessante que o piloto use o próprio celular como navegador. Não precisa ter um GPS próprio, pode ser o próprio celular, pelo menos para ele saber onde ele está indo e ser ajudado pela tecnologia, uma vez que vai ter os bumps, né, as fitinhas e toda a sinalização, ele ainda tem mais um recurso para não se perder, porque na hora do nervoso, o pessoal fala, se vai ter bump, tá tranquilo, mas não é bem assim. Eu já participei de algumas provas e é muito comum a galera com um monte de fitinha assim, pegar e virar para o lado contrário. São os obstáculos brinde aí no meio do caminho, né? Uhum. Mas deixa eu te perguntar mais coisas aqui, porque o pessoal tá mandando bastante mensagem, que é bem legal. Valeu todo mundo que está participando aí da live com a gente. Tem a pergunta do regulamento que você já comentou. Tem a pergunta como que faz para assistir às provas? É só presencialmente? Vai ter algum tipo de transmissão, por exemplo, desse prólogo, que é um ambiente mais restrito ali, né? O que para os fãs que estão curiosos, querem saber, como que faz para acompanhar isso?
O prólogo, nós sempre fazemos uma transmissão ao vivo, tanto pelo EBS_BR, como pelo Beats_BR, são os dois canais de mídia pelo Instagram, costumamos fazer mais pelo Instagram mesmo, na medida do possível e na medida da infraestrutura que a gente tem de internet. Muitas vezes a gente sabe que não é a mais adequada, mas tem dado muito certo, o pessoal tem gostado muito e tem, pelo menos mata a vontade do pessoal que está em casa de estar junto lá com a gente. Para assistir, infelizmente, a última determinação que a gente tem é sem público, é uma norma... Coronavírus aí dando uma atrapalhada, né? Então, infelizmente, pelo menos nessas etapas iniciais aí, não vamos ter público. Tomara que isso mude em breve, lógico que a gente quer que seja tudo com segurança, né? Ninguém é doido de querer pôr um monte de gente só por pôr, para matar a vontade da galera assistir. Mas se o pessoal, os médicos, os sanitaristas, os prefeitos e todos os responsáveis acharem que é possível e pode, não vai ser prejudicial, legal demais, porque o público sempre dá um tchan, né, meu? Sempre dá aquela alegrada no ambiente. Certo. E uma outra pergunta que apareceu aqui, eu não sei se é uma pergunta ou se é uma afirmação, que é do Fábio, que ele comenta, tem alguma ligação do Bytes com a CBM? Sim. Tipo, o cara que vence o campeonato, o que ele é, quem vence o Bytes 2020? Então, com a CBM, a gente fez um acordo com eles, até mesmo porque muitos participantes do Bytes pretendem participar do GS Trophy, e o GS Trophy ele tem no regulamento dele que quem for filiado pela CBM não pode, ou melhor, pode participar, mas não concorre, né, à viagem, enfim. E então a pessoa pode participar do Bytes sem se filiar. Qual que é a diferença? Ele pode ser o campeão da série, mas se ele for filiado, ele vai ser o campeão brasileiro. Essa é a diferença. Para ser campeão brasileiro, tem que estar filiado. Aí é uma escolha de cada piloto. Então, a gente pode ter uma situação onde o campeão do Bytes não se filiou e o segundo colocado filiou, acaba sendo o campeão brasileiro. Mas eu acho que foi uma forma que a gente achou de, vamos dizer assim, de não jogar mais pedras no caminho de quem quer participar do GS Trophy. Legal, legal. E vamos lá, eu tenho mais duas perguntas aqui. Todos esses links, para quem está assistindo o vídeo, na descrição do vídeo, depois que terminar essa transmissão, o Gustavo vai me passar os links de tudo que ele falou e vocês vão conseguir encontrar ali na descrição desse vídeo, acessar o site, regulamento, tudo mais. Isso aí, fiquem tranquilos, depois da transmissão, vou atualizar a descrição, vai estar tudo lá. O que eu quero saber agora de você, Gustavo, em relação às motos participantes, o que será obrigatório que essas motos tenham de modificação para participar do evento? A gente sabe que algumas motos, o pneu original, por mais que elas sejam maxi trail e com essa pegada aventureira, a gente sabe que o pneu original muitas vezes ele é mais para o asfalto. E essa é uma prova mais para a terra, né? O que vai ser para o participante? O que ele vai ter que mudar na moto para participar do Bytes com ela? Olha, o pneu tem que ser um pneu misto, no mínimo, porque até pela segurança do piloto, é impossível, porque é aquele negócio, você anda com um pneu slick na trilha, é possível, mas você não pode nem transpirar na frente do pneu. Se essa camelback do companheiro lá da frente estourar, você já tá no chão. Então, e a gente sabe como que é a trilha. A trilha, ela muitas vezes tem trechos que é úmido direto, né? Não seca, muito fechado, escorre às vezes uma água ou uma chuva que dá algumas semanas antes, não dá tempo de secar. Então,
perigoso andar com pneu slick. Esse é um ponto. Outro ponto é que as motos elas têm que ser obrigatoriamente documentadas, liberadas para rodar na rua. Não pode ser uma moto de leilão, isso de jeito nenhum, porque senão perde a essência do campeonato, que é colocar mesmo motos, aquela moto que o cara pega, vai de São Paulo, faz uma trilha na canastra e volta para casa. Essa é a essência. Ele vai lá, vai correr e vai voltar. Obviamente que dependendo da prova, como essa, desculpa, como essa que nós vamos ter, que vai ser um circuito todo em uma área fechada, tudo em propriedade particular, o piloto pode tirar a bolha, pode tirar o retrovisor, tudo, mas teremos algumas etapas em que isso não vai ser possível, porque vai pegar, às vezes, um deslocamento por asfalto. Certo. E aí, só lá na frente, a gente vai poder determinar isso usando o regulamento complementar. Perfeito, perfeito. E me fala, você falou que vai começar em Poços de Caldas. Quais são as outras cidades dessa temporada aí, 2020? Eu vou pegar minha cola aqui para poder falar as datas com exatidão, mas as cidades é Poços de Caldas, Morungaba, Socorro, Cuiabá e Barão de Cocais. Vou pegar a colinha aqui para não falar bobagem. Então, Poços de Caldas, dia 12 e 13 de setembro. No Night Track, que é Morungaba, dia 17 e 18 de outubro. O Harding Help em Socorro, dia 7 e 8 de novembro. O Cuiabá Hard Enduro, o nome é Hard Enduro, mas por causa do EBS, né? Não se assustem. Dia 5 e 6 de dezembro, e lá tem um visual. Todos os lugares têm visual bacana, mas Cuiabá é realmente um lugar que é um pouquinho mais longe, mas foi compensado com a beleza lá de onde fazem a etapa. E Barão de Cocais, que mudou para janeiro, né? Por conta de tudo isso que nós passamos, dia 16 e 17 de janeiro. Perfeito, perfeito. E, bom, eu acho que tem algo mais que você queira complementar. A gente já comentou que todos os links estarão na descrição desse vídeo. Sim. Mas se quiser complementar com mais alguma coisa, o microfone é seu. Falar com relação às categorias, né? Então, a Big Light de 250 a 599, a Big de 600 a 750 cilindradas, Big Pro de 751 a 1000 cilindradas, e essa dá o que falar, e a Heavy Pro, que é acima de 1001 cilindradas, aí são as gordonas. O pessoal pergunta sobre trajeto. Cada prova vai ter uma característica, mas todo o trajeto ele é dimensionado para as maiores. Pode ser que uma etapa ou outra tenha alguns laços, vamos dizer assim, para dificultar um pouquinho para as mais leves. Mas elas são a trilha ela é pensada para Big Trail. Nenhum organizador está fazendo de moto de trilha, um levantamento para colocar as grandonas lá. Então, a galera pode ir tranquilo que vai ser diversão. Perfeito. E me fala uma coisa, é sempre bom quando a gente vê um evento aparecendo com a estrutura de um outro evento que já existe, mas quais são as marcas que estão apoiando, que estão participando desse campeonato, dessa competição, incentivando o esporte, né? Não deixa de ser um incentivo ao motociclismo e ao esporte. E é sempre bom a gente lembrar de quem está ajudando nesse sentido. Eu vou falar o nome das marcas que estão no WEBS, por um respeito, né, a eles, porque se o WEBS acontece, o Bytes também é possível acontecer, que é a Mitas, a BMS, a 3R Motos e Bike, a Dirt Dead, a Jarva, JDR, Put Online, são as que estão patrocinando o EBS esse ano, e a Mitas está dando um apoio para o EBS, mas para ano que vem a gente espera entrar outras marcas apoiando o nosso Bytes aí, para que nós possamos oferecer cada vez mais uma estrutura melhor para os participantes. Legal, legal.
Bom, cara, eu acho que é isso. Precisava só falar mais um detalhe. Fala aí, tranquilo, tranquilo. Falar da categoria turismo, que eles vão fazer no sábado, eles fazem um passeio à tarde, no período da manhã vai rolar o prólogo dos que vão competir no Bites. A turismo pode acompanhar lá, assistir, curtir, e à tarde vai rolar um passeio rural por Poços de Caldas. Eu já tive em alguns lugares lá, é um passeio bonito demais. Quem estiver participando da categoria competição pode ir junto, e aí no domingo a categoria turismo vai acompanhar a prova, então vai ser uma experiência um pouquinho mais off, e inclusive os mais destemidos que quiserem, depois que todos os participantes, todos os competidores largarem, quiser ir lá, como no Jeep fala Zequinha, né, se quiser ir lá como Carrapato fala no Regularidade, se quiser ir, pode ir para poder conhecer o caminho e, de repente, numa próxima tá competindo também, perder essa cisma. Bom, é isso então. Eu acho que a gente conseguiu aqui compartilhar um pouquinho dessa ideia aí que eu achei bem legal. Até originou esse vídeo aqui que a gente está fazendo, porque eu não sabia do evento, fiquei sabendo, achei uma ideia muito boa, e eu tinha essa ponte lá do GS Trophy, que eu fui lá em Socorro ver a final e vi todo mundo muito ligado, muito ali ativo nessa questão das técnicas de obstáculos, das Big Trail, superando ali uns limites que muita gente nem imagina que essas motos são capazes. E então foi por isso que eu te convidei para compartilhar com a gente aqui informações sobre esse evento, que a gente aqui no Motor do Mundo sempre tenta divulgar as ideias legais, as iniciativas legais e que somam aí para o motociclismo. Então, Gustavão, muito obrigado pelo seu tempo aí, por participar aqui com a gente. Para a galera que participou aqui, mandou as mensagens também, muito obrigado. Todos os links vão estar na descrição desse vídeo depois que o Gustavo me mandar essas informações. E é isso aí. Marcelão, eu que agradeço o espaço, eu acho que nós precisamos disso, né? Precisamos de vocês, precisamos do pessoal da comunicação, da mídia, os jornalistas, para divulgar e fazer nosso esporte crescer. Agradeço demais o espaço e bora para o Bites. É isso aí. Bom, galera, valeu, muito obrigado, Gustavão. Tamo junto. Para quem for participar do Bites, proteção aí e muita diversão, hein? Valeu, galera. Valeu.